Olá, hoje nós vamos fazer uma touca. Eu coloquei 140 pontos enroladinho. Agora estamos fazendo uma marcação para a barrinha. 2 sim, 1 não. Eu vou fazer furinho embaixo. Então, seleciono manualmente com o transportador ou seleciono com a espátula 2 sim, 1 não, e transporto para o lado uma agulha. Poderia ser um sim, um não também, mas eu estou com preguiça. Não, poderia ser um sim, um não também, ou uma regulagem alta, mas eu quero fazer 2 sim, um não para diferenciar. Eu já puxo as agulhas para cima, porque o trabalho está pesado. Estou trabalhando com 3 fios mesclado. Um castor, um marrom e um amarelo ovo. Trabalho na regulagem 7. Barra eu tô fazendo na regulagem 6. Então, chamo as agulhas para cima e faço mais 10 carreiras. E aqui fechar a barra sem problemas. Esse é um modelo que poderia ser feito em 4 panos. Eu vou fazer em 2 panos, 2 partes. Uma costura atrás e uma costura na frente. Se fosse uma criança maior, 4 panos seria o indicado. Se fosse um poncho, porque esse modelo também poderia ser estendido a um poncho. Um poncho seria mais comprido. Aqui, ele começa ou termina no ombro. Então, é uma touca que vai até o ombro. Se fosse poncho, poderia, ao invés dessa barrinha, fazer início com furadinho. E daí aplicar franjas. Mas eu tenho que fazer uma touca. Então, faço a barrinha, porque na touca não conviria colocar franja nessa altura. Ficaria estranho. Agora, nós vamos fazer uma diminuição. Com o transportador de 3, eu deixo 3 agulhas no lado, pego as próximas 3. Transporto 2. Então, parece que eu fiz uma diminuição de 2, né? Mas, eu pego as 3 que deixei do lado e transporto uma. Então, fica um buraquinho, um furinho aqui. Na verdade, essa diminuição toda que nós fizemos foi de apenas 1 ponto. Eu vou fazer isso nos 2 lados. Deixo 3 agulhas, pego as próximas 3 e transporto. Acumulo 2 agulhas, acumulo 2 pontos e um fica numa agulha sozinho. Ficaram 2 agulhas vagas aqui embaixo. Pego as próximas 3, transporto para o lado uma. Uma fica vaga e eu chamo ela para cima. 2 carreiras. Novamente, deixo 3 agulhas, transporto para o lado. E agora,
de novo. Ficou um buraquinho aqui embaixo, vai ficar um próximo aqui em cima, e eu vou fazendo essas diminuições ao longo do meu corpo dessa touca. Essa parte ficará no ombro. Então, eu tenho um efeito... Deixa eu colocar alguma coisa colorida aqui. Eu tenho um efeito furadinho. A diminuição mesmo foi de 1 ponto e ela está aqui dentro. Só que eu usei o transportador grande. Transportei para o lado 2. Uma delas ficou sem acumular. Transportei novamente e ficou uma vaga. Então, eu vou fazer esse peitinho da minha touca e depois nós conversamos. Vou diminuindo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diminuições. Eu vou fazer essas 13 diminuições e depois tiro com linha de outra cor. São 2 partes iguais. Aquela diminuição, aquele furadinho que nós fizemos embaixo, dá uma ondinha aqui. Fica bonito. Vou fazer isso e depois nós conversamos. Agora, eu tenho que colocar novamente os pontos na máquina, mas muitos deles vão ser acumulados. Aí, como tirar medida para saber o comprimento e a largura do nosso capuz? De ombro a ombro. Faço a trena ir de um ombro a outro. O furinho é opcional, mas nessa aqui eu vou fazer, sim, furinhos para passar. Então, desse furinho até o outro furinho, equivale a dizer que está na hora do... que está na altura do capuz. Quanto deu? Outra medida que se deve tomar é de bochecha a bochecha, ou de têmpora a têmpora. Medir que o capuz não chega só até a cobrir a orelha, ele vem um pouquinho mais para frente, e com o acabamento ele ajusta na parte do rosto, deixando até a bochecha, às vezes, coberta. Pego a parte que nós fizemos, uma delas. Aqui embaixo eu coloquei 140 pontos. Dobro ela pela metade. Daí que 140 pontos para um capuz para criança é bastante ponto, certo? Então, 140 pontos não vai ser posto. Vou diminuindo um pouco. Ainda está grande. Testo em mim mesma. Digamos, seguro aqui. Chega a vir até o olho, cobrir até o olho. Então, esse tanto também é muito. Vou diminuindo. Me parece que já deu uma boa quantia de pontos para uma criança. Coloco ainda o acabamentinho aqui na frente e ficaria muito bom. Então, conto quantos pontos eu tenho aqui, ou quantos pontos eu tenho nesse total aqui. Eu já sou mais econômica. 40 pontos a menos. Então, 140 que eu pus no início, menos 40, 100 pontos. 100 pontos dá uma quantia boa para eu começar o meu capuz. Então, o que que eu faço? Seleciono na máquina 100 pontos. O que que é 100 pontos? 50 para um lado, 50 para o outro. Ok. São 2 panos, certo? Então, esses 2 panos, um deles vai ser nessa esquerda e o outro na direita. Deixa eu selecionar certo aqui, senão... Vou colocando esses pontos que eu tenho tirados em linha de outra cor para caber nesses 50 aqui.
Observação: 50, só que eu vou pôr mais 6 pontos, tanto de um lado quanto do outro. E eu já explico por quê. O melhor é colocar com o transportador pequeno. Coloco um ponto e pego 2 juntos no mesmo transportador e coloco ali na máquina. Já vou colocar aqui no outro lado também. Só que aqui eu vou pôr uma agulha para cada ponto, ou um ponto para cada agulha. E eu já digo por quê. Quando se trabalha com mais de um fio, às vezes um entra e outro não. E agora eu vou colocando todos esses pontos aqui nessas agulhas. Depois, pego a outra parte, que foram feitas 2 partes, coloco no lado de cá. Pus os pontos, acumulei. Todas as agulhas ganharam 2 pontos, algumas ganharam 3 pontos. Então, ele ficou bem franzidinho. Agora, faço um passa-fita. 2 sim, 1 não também. Passa-fita ou passa-roletê, aqui vai ser roletê. Aqui no fundo sobram 4, eu não vou fazer o furinho ali não. Faço 4 carreiras. E aqueles 6 pontos que nós colocamos no início de cada lado, eu vou remalhar 4. Remalhei 4 de um lado e 4 do outro. Duas carreiras. Diminuo um ponto de cada lado. Mais 2 carreiras e diminuo novamente. Deixa eu já marcar quantas carreiras eu fiz aqui, para anotar, porque uma próxima, com uma regulagem dessa, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, já vai me dar uma ideia. Porque se eu não anoto nada, nunca, eu vou estar sempre insegura em fazer alguma coisa. Assim, tendo uma anotação, eu pesquiso na anotação primeiro, depois eu tenho uma ideia, não é cópia idêntico, a não ser que sejam a mesma regulagem, mesmo fio, mesmo trabalho, tudo igual. Mas vai me dar uma ideia para a próxima atividade. Eu vou começar a contar desde o furinho, que é o passa-fita. Foram 8 carreiras. 8 carreiras, agora eu vou seguir. O biquinho eu seguia reto até dar a metade dessa medida.
E aqui nós tivemos que parar o nosso serviço por enquanto. Tirei da máquina, porque no meio do novelo dessa marrom, de uma das cores, né, que aqui são duas marrons, tinha uma mancha, estava manchado que não dava para aproveitar. Então eu aproveitei até o último pedacinho de linha e consegui fazer essa parte aqui. Falta o acabamento. A gente recebe linha que o cliente traz, às vezes acontecem infortúnios desse. Ou você desmancha todo o trabalho, diminui a parte de cá, para conseguir fazer o modelo, perde o teu tempo, perde o teu trabalho, e faz novamente a touquinha. Aqui, então, o bicudinho é costurar em cima e fazer o acabamento na frente. Costurar as duas partes que estão formando o peitinho dessa touca. Inclusive aqui, aqueles pontos que nós diminuímos e remalhamos aqui, forma esse arredondado que acomoda bem embaixo do queixo. Passando uma fita, um roletê ou cordonê aqui nesse passa-fita, ele junta mais e não deixa vento ou friagem entrar no pescoço da criança. Achei mais um pouquinho de linha da Mercê para continuar o trabalho. Não é do mesmo tom, que o outro era um castor. É um pouquinho mais escuro, mas eu vou conseguir fazer o acabamento frontal, pelo menos não crochê. Coloquei todos os pontos, inclusive aqueles 4 que foram remalhados aqui. Posso optar por fazer toda a malha ou selecionar 2 sim, 1 não, que fica um acabamento duplo. Não vou fazer o enroladinho, já fiz muito enroladinho para essa, com esses restos de linha, então vou fazer malha dupla. E depois tiro com linha de outra cor e costuro. Posso fazer selecionado ou malha inteira. Eu vou fazer malha inteira. Em regulagem um pouquinho menor, que ele ajusta bem ao redor do rostinho da criança. Quando é mesclada assim e falta linha, às vezes o mesclado ajuda a gente usar a criatividade e colocar outras tonalidades. Vamos ver como é que fica o efeito aqui. O que eu não queria era ter que desmanchar todo ele, porque 3 fios desdobrar é um trabalhão. E eu já tive trabalho demais com essas linhas de restos. A espessura está razoável. Então, depois de feito o acabamento, é que eu costuro toda a frente. Esse acabamento dobradinho. Caso fosse muito grande aqui e eu quisesse que ela
apertasse no rostinho da criança, também dá para passar ou uma fita ou um elástico não muito apertado, que ele deixa o rostinho bem fechadinho. Mas não vai ser esse o caso. E aqui está o nosso capuz. Acabamento feito e costurado internamente. Observando bem com atenção, dá para ver que deu uma mudança de tonalidade. Essa aqui no acabamento ficou um pouquinho mais escuro. Mas, de um modo geral, ele não é uma coisa assim tão... uma diferença tão gritante. Então, dá para aproveitar o resto de linha também. Coloquei o roletê. E dá para ser ajustado. Quando a gente faz 2 sim, 1 não, aqui o furinho para passar fita, ele é melhor do que 1 sim, 1 não. Ele se ajusta, se acomoda melhor, independente da espessura do nosso cordonê, do nosso roletê. Caso a pessoa queira colocar um passa-fita, a fita é um pouquinho mais larga, também dá. Caso queira um cordonê, que é aquele feito em máquina, também dá. Então, perfurar aqui 1 sim, 1 não, muito junto, não é muito bom. É melhor deixar com maior distância. 2 e 1 ou 3 e 1 também é bom. Esse deu na altura do ombro. O mesmo tipo, o mesmo modelo de capuz bicudinho pode ser feito com poncho. O poncho é mais comprido, podendo ter a barrinha dupla ou simplesmente furinhos e colocar franja. Também fica uma graça, fica muito bonito. Também dá para fazer maior, mais comprido e aberturinha para passar a mão, para que consiga a criança passar a mão sem ter que levantar o poncho quando é muito comprido. Isso também é bom. Faremos um próximo modelo usando aquele Joana d'Arc, aquele mais a costura, com 2 costuras ou com apanhado igual que fazemos em sapatinho de bebê. Certo? Esse capuz aqui, arredondando bem na carinha da criança, ela fica bem protegida. Ele deu uma profundidade boa, um tamanho bom para criança de, acredito, até 5 anos, veste um tamanho assim. Ou uma criança miudinha, até uns 8. Certo? Mas isso independe. Quando você tem para doação, como é o caso dessas peças, a pessoa que recebe para fazer a triagem determina para qual idade, ou qual família, ou qual criança receberá. Então, foi feito o modelo que cabe em criança pequena. Agora eu vou mostrar como fazer o roletê, só que eu vou pôr em linha um pouquinho mais clara para conseguir visualizar. Então, eu vou usar essa lã bem grossa para mostrar uma maneira de fazer o roletê. Eu quero fazer o roletê de 1 metro de comprimento, então eu preciso cortar o fio, porque você usa tirando de um novelo, tirando de uma bola, tirando de alguma coisa. Então eu preciso contar 4 vezes mais o tamanho que eu queira. Se eu quero de 1 metro, eu corto com 4 metros de comprimento e ainda dou uma sobrinha, porque a gente sempre faz um nó no final e às vezes esse nozinho que faz já consome mais um bom tanto de linha. Então, vou fazer um com 20 centímetros. Quanto de comprimento eu vou precisar? 4 vezes 20. E ainda dou uma sobra generosa. Normalmente eu pego, quando eu estou sozinha, eu engato uma das pontas, o final dela, eu engato na maçaneta. Uma maçaneta que seja fácil de tirar. Caso eu esteja com outra pessoa, eu peço para ela segurar no dedo ou me ajudar a enrolar. Uma enrola para um lado, né? A pessoa enrola para um lado e eu no outro lado.
Então, ele vai enrolando. Aqui vai ser difícil. Ele vai enrolando, bem enroladinho, tanto de um lado quanto do outro. Quando você vê que a tensão dele, juntando assim, ele já se maçaroca todo, ele está pronto. Se maçarocar pouco, como é o nosso caso aqui, que está maçarocando pouco, não é bom. Continua enrolando. Enrola sempre para o mesmo lado. Existem máquinas que fazem isso também. Mas por que investir numa máquina se pode ser feito manualmente, artesanalmente e gastando um pouquinho de energia e fazendo exercícios com a mão? Então, dá para perceber que ele já está bem mais tensionado. Vamos juntar as duas partes. Olha como ele já enrola por conta própria. Então, ele está ficando quase bom. Enrola mais um pouquinho. Quando está na maçaneta, faz mais rápido. Assim, eu estou segurando com uma das mãos e eu não sou muito boa com a escanhota. Muito bem. Tensão boa. Eu só junto as duas partes. E ele já formou uma cordinha. Agora, não posso soltar essa parte antes de fazer um nó. Faço um nó bem na pontinha. Aqui eu tenho que cortar, né? A pontinha. Posso colocar um pompom, depois num sapatinho de bebê, por exemplo. Depois que eu passei nos passa-fita, eu posso terminar com um nozinho assim, ou pôr um pompom. A mesma coisa aqui nesse nosso trabalho. Pode-se pôr um pompom aqui na ponta, pompom pequenininho, costurado, ao invés desse nó que nós fizemos aqui. Normalmente, ao se passar, pega uma joaninha ou um clipe, engata no lado que não tenha o nó, porque senão ele acaba incomodando na hora de passar nos buraquinhos. Passa todo ele e depois, para finalizar, faz um nó nesse lado de cá também, para ele ficar da mesma forma que foi feito no outro. Ok? Então, essa é uma forma de fazer o roletê que fica tipo uma cordinha. Algumas pessoas, ao invés de fazer assim enrolado, pegam agulha de crochê e fazem uma carreira de correntinha. Também é uma forma. Quando a linha é grossa, ela fica muito boa. Ela fica melhor do que quando a lã é grossa, como essa daqui, que é de tapeçaria. Uma correntinha, ele fica mais delicado do que fosse um roletê desse tipo, porque aqui tem 4 fios. São 4 vezes, então ele ficaria mais delicado feito em correntinha, ok? Tudo são formas de se fazer as coisas, precisa se conhecer para escolher qual fica melhor para esse ou para aquele trabalho, certo? Então, quem me pediu como fazer um roletê, essa é a aula, ok? Por hoje, então, é o nosso capuz e o roletê. Bom trabalho!